Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje trazendo mais uma aula de bibliologia aqui para o canal. E dessa vez o tema mais importante desta matéria, desses vídeos, que é a inspiração bíblica. O que é a inspiração da Bíblia, como que ela funciona, qual é a sua ação e qual é a sua importância nas Sagradas Escrituras e a sua importância para a nossa fé. O assunto bibliologia tem essa centralidade: dizer, falar, expor, explicar a inspiração da Bíblia. Eu quero usar um texto base como costumeiramente eu uso na introdução das aulas, que está em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Olha que interessante as afirmações de Paulo quando ele fala acerca da Bíblia Sagrada, acerca da Escritura. A primeira afirmação de Paulo é que ela é divinamente inspirada, é que o autor dela é divino, o autor desta escritura é Deus. Essa é a primeira afirmação de Paulo. A segunda, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ensinar, ela te ensina coisa que você não sabe, você vai ser edificado através do ensino. Segundo, ela vai redarguir, ela vai orientar, te colocar na direção certa. Ela vai colocar, como eu posso dizer, pavimentações na caminhada com Cristo. Segundo, na verdade terceiro, ela era para corrigir. Ela pega aquele que está no caminho errado e direciona e corrige, exorta para o caminho certo. E ela instrui, mas olha só, instrui em justiça, ela instrui com amor, ela instrui com sabedoria. Esta justiça fala do caráter bondoso, justo e perfeito de Deus. Então a Escritura é divinamente inspirada e tem essas características e deve ser utilizada desta forma como Paulo escreve a Timóteo. Só que vamos entender agora o que é a inspiração da Bíblia. Eu anotei algumas coisas, como vocês sabem, eu anoto. E também aqui embaixo tem o PDF desta aula. O PDF da aula está aqui embaixo para você poder acompanhar melhor. Então, deu 2 páginas aqui no caderninho, ou seja, realmente é um conteúdo bem importante para a sua vida. Mas vale dizer que este conteúdo é só o básico da inspiração da Bíblia. Eu estou cursando teologia, estou estudando, tanto é que eu tenho alguns livros aqui e estou estudando bastante sobre esse assunto. Eu pego o básico, o que é mais simples de entender, e passo para vocês, porque assim eu aprendo e você também é edificado com esse ensinamento. A inspiração é a operação divina que influenciou os escritores bíblicos, capacitando-os para receber e para transmitir com exatidão aquilo que Deus queria revelar, os impedindo de sonegar algo ou acrescentar algo. Então, o que é a inspiração? Deus dá a mensagem, Deus influencia os escritores bíblicos e essa mensagem, ela foi transmitida com exatidão, sem nada ser escondido, sem nenhuma palavra ser sonegada, sem nenhuma vírgula ser ocultada da mensagem de Deus, e também ela foi impedida de ser acrescentada, nenhum A, nenhum J, nenhum tio, nenhuma vírgula dos escritores bíblicos foi acrescentado na inspiração bíblica. Então ela foi exatamente inspirada, de forma com que 100% da Bíblia é 100% inspirada
por Deus. Qual é a definição da palavra inspiração? Inspirar é o ato de colocar o ar para dentro. Ou seja, quando se trata da inspiração divina, quando alguém recebe essa inspiração, Deus enche os escritores com a sua presença. Da mesma forma que inspirar é colocar o ar para dentro, esta é a ação de Deus. Ele enche os escritores com a sua presença para que assim eles pudessem escrever e ser usados na palavra. Agora, Deus não removeu as faculdades mentais dos escritores. Essa inspiração não anulou a inteligência, o intelecto dos escritores. Essa inspiração não tornou os escritores os robôs que escrevessem de forma mecanizada a Bíblia. Não. Esses escritores teve um trabalho em conjunto com Deus, em cooperação com a inspiração de Deus. Teve a inspiração de Deus e o intelecto do homem, a inspiração do autor divino e a inteligência do escritor humano. Ambos trabalharam junto, ambos 100% trabalharam para assim compor o texto sagrado. A inspiração não removeu a inteligência e as faculdades mentais dos escritores, mas trabalhou em conjunto com esta inteligência natural do homem. Agora, sobre a inspiração bíblica, temos 3 partes que podemos dividi-la. A primeira parte é a revelação. O que é a revelação na inspiração bíblica? Revelação são fatos desconhecidos dos homens, porém conhecidos por Deus. E Deus revela, Deus abre o leque, abre o entendimento do homem para que ele escreva esta mensagem. Exemplo de um texto revelado é o livro de Gênesis. Moisés é o autor, o escritor do livro de Gênesis, só que ele não viu, ele não estava lá na formação do mundo. Então, como ele soube e como ele escreveu sobre isso? Revelação. Deus revela isso para Moisés. E ele escreve isso, o livro de Gênesis, o livro do princípio, o livro Bereshit, que significa o início de todas as coisas. Este é a primeira parte da inspiração bíblica, que é a revelação. Outro exemplo de revelação é o livro de Apocalipse, onde João não conhecia o que aconteceria no final dos tempos. Só que Jesus vem através do anjo e revela a João o que vai acontecer nos últimos dias. Isto é revelação. Segundo ponto, dentro da inspiração bíblica, são fatos históricos. O que é isso? Fatos vivenciados, vividos ou conhecidos pelos escritores. Exemplo, Êxodo, Levítico, Números, livros que escritos por Moisés, ele mesmo vivenciou. Moisés mesmo contemplou e viveu aquela história que está no Êxodo, em Levítico, em Números e em Deuteronômio. São passagens, são verdades que Moisés viveu e por isso ele escreveu. Mas isso não anulou a inspiração divina. Deus, através dos fatos históricos, inspirou e capacitou os escritores a descrever aquilo porque sabia que aquilo seria de útil, como diz Paulo, proveitoso para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então os fatos históricos têm também essa inspiração e essa finalidade. O terceiro ponto, a terceira parte da inspiração é a profecia. Os profetas, quando recebiam a mensagem de Deus, eles escreviam essa mensagem fielmente, como eu disse, sem sonegar nada, sem acrescentar nada. A mensagem era passada e escrevida e se formavam os textos da Bíblia. Exemplo de livros proféticos: Isaías, Jeremias, Ezequiel, até mesmo os profetas menores. São homens de Deus que receberam a mensagem e escreveram esta profecia que hoje compõe o cânon sagrado, que hoje compõe a Bíblia. E dentro do assunto profecia, eu quero falar de um texto que está em 2 Pedro,
capítulo de número 1, versículo 21. Olha o que diz 2 Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então vamos lá, para recapitular. O primeiro ponto da inspiração divina é a revelação. Fatos desconhecidos pelos homens, mas conhecidos por Deus, que Deus abre o leque, que Deus revela e os influencia a escrever. Exemplo de Gênesis e Apocalipse. Segundo ponto, fatos históricos. Fatos que os homens de Deus viveram e escreveram, inspirados, impulsionados pelo Espírito Santo. Terceiro ponto, a profecia. Mensagens de Deus ao povo que os profetas escreveram fielmente, sem sonegar nada, sem ocultar nada, sem acrescentar nada, que hoje compõe o cânon sagrado. A exemplo de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. Deus os capacitou para isso. E esta é a Bíblia Sagrada. Desde o primeiro versículo até o último versículo da Bíblia, toda ela contém a mensagem de Deus. E toda a Bíblia, como diz Paulo, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Vamos agora a provas que a Bíblia é inspirada. Essa aqui poderia ser a parte 2 da aula, né? Provas que a Bíblia é inspirada. A Bíblia afirma que é inspirada. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 4, versículo de número 2 ao versículo 5, você lê depois. Ela afirma que ela é a palavra de Deus. Passou um carro agora, não sei se vocês estão ouvindo. Vou parar um pouquinho. Aí. No Novo Testamento, a Bíblia afirma novamente que ela é inspirada. João 14, versículo 26. Depois você lê aí. Segundo ponto, a Bíblia tem provas científicas. Olha, Jó disse que a terra está suspensa no ar. Em Jó 26 e 27. Depois você confere aí. Isso há 3.500 anos antes de descobrirem que a terra realmente estava suspensa no ar. Então Deus, há muito tempo, com a vida de Jó, inspirou Jó a escrever que a terra estava suspensa no ar. Uma prova científica que confirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Isaías disse que Deus estava sobre o globo. Mas espera aí, na época de Isaías, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a teoria mais aceita era que a Terra era plana. Eles não acreditavam, não tinham provas que a Terra era um globo. Só que Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que Deus está acima do globo. E depois de muito tempo, confirmou que a Terra é uma esfera. Olha o carro aí. Que a Terra é um globo. Então, esta é a prova científica que a Bíblia é a palavra de Deus. E o texto que eu disse está em Isaías 40, versículo 22. Depois você confere aí. Terceiro ponto. Jesus aprovou a Bíblia. Em Lucas capítulo 4, Jesus leu a Bíblia. Lucas capítulo 24, Jesus ensinou a Bíblia. Marcos 7, versículo 13, Jesus disse que a Bíblia é a palavra de Deus. João 17, 17, Jesus disse que a Bíblia é a verdade. Marcos 12, 33, Jesus disse que Davi foi inspirado pelo Espírito Santo quando escreveu os textos da Bíblia. Então, Jesus, ele aprova, ele ensina, ele tem a Bíblia como de fato sendo inspirada palavra de Deus. Quarto ponto, a quarta prova que a Bíblia é inspirada é o seu testemunho. A mudança do comportamento e do caráter das pessoas que têm contato com a Bíblia é, senão, a maior prova que ela é inspirada por Deus. Homens comuns, homens pecadores, homens que prostituíam, homens que matavam, assassinos, sanguinários, homens que roubavam, criminosos, quando têm contato com a Bíblia e começam a praticar o que nela está escrito, tem uma mudança radical de comportamento. Eles não roubam mais, não matam mais, não pecam mais,
Por quê? Porque a Bíblia, ela muda o caráter do indivíduo. E o testemunho que ela tem é uma das maiores provas que ela é a palavra de Deus. Outra parte disso é muitos em todo o mundo morrem, mas não negam que a Bíblia é a palavra de Deus. Morrem, mas não negam o Evangelho. Morrem, mas não negam Jesus. A história vai dizer isso. Vários mártires morreram, mas não negaram a Jesus. Homens de Deus foram mortos, apedrejados, crucificados, devorados por leões, pendurados em madeiros e ateado fogo neles, mas eles não negaram a Bíblia, não negaram a Jesus. Esta é uma das maiores provas que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Pessoas que morreram por causa dela, que não negaram a palavra dela. E isto não aconteceria se a Bíblia fosse um livro comum. Se a Bíblia fosse um livro qualquer, as pessoas não fariam tantas coisas como fizeram ao ponto de morrer, perder a sua vida por causa desse livro. Se fosse apenas uma historinha para a criança dormir, este livro seria facilmente colocado em uma estante e abandonado. Mas até hoje ele transforma, ele cura, ele liberta, ele renova, ele instrui, ele ensina, ele muda comportamento, ele aviva. Até hoje esse livro é a palavra de Deus que tem um poder espiritual, divino sobre a nossa vida. E o testemunho que ele produz é uma das maiores provas da sua inspiração. Então, esta é a prova que a Bíblia ela é inspirada. Outra prova, para finalizar, é o cumprimento das profecias. A Bíblia, como sabemos, é repleta de profecias e várias delas já se cumpriram. Pesquisa aí onde você está agora, entra no Google e dá um Google aí e pesquisa quais profecias se cumpriram na Bíblia. Você vai encontrar várias profecias, uma lista de profecias que se cumpriram nos dias de hoje, que se cumpriram nos tempos passados. As profecias que nela contém se cumprem. E esta é a prova que ela é verdadeiramente a palavra inerrante, infalível, poderosa de Deus. Então, é isso que a inspiração da Bíblia vai nos falar. É isso que a bibliologia ela ensina. E é claro que isso é o básico deste assunto. Mas este tema ele empolga, ele impulsiona, ele enche nosso coração de esperança para entendermos que Deus realmente fala conosco através da sua palavra. E a última prova que a Bíblia é a palavra de Deus é a sua perpetuidade, a sua permanência. A Bíblia foi composta por vários séculos, demorou 16 séculos para ser totalmente escrita e finalizada. Só que apesar dos séculos, apesar de governadores, impérios, reinos, apesar de homens, sistemas, apesar de tantas perseguições, a Bíblia nunca foi derrubada ou destronada. A Bíblia não foi apagada ou negada. A Bíblia negada, digo assim, que ela não foi excluída, deletada. Apesar de tantas perseguições, a Bíblia até hoje é o livro mais vendido, é o livro mais conhecido, é o livro que mais muda vidas de todo o mundo. Nenhum livro na história tem o poder e a história que a Bíblia possui. Ela foi perseguida como nenhum outro livro foi, mas resistiu à perseguição. E a permanência da Bíblia é uma prova de que ela realmente é a palavra imutável, indestrutível de Deus. Faltar-me-ia tempo para descrever todos os pontos da inspiração da Bíblia, mas isso eu deixo para outra oportunidade. A próxima aula vou falar sobre os livros apócrifos. Eita, meu Deus! Vai ser muito legal, eu conto com a sua presença. E lembrando, o PDF completo dessa aula para você estudar melhor está aqui embaixo no vídeo, beleza? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Desculpe os barulhos de fundo, eu ainda não consegui arrumar um cenário adequado para publicar os vídeos, mas isso não é um motivo de eu parar de publicar. Isso não pode ser um empecilho de eu anunciar a palavra de Deus. E como eu estou estudando, eu quero junto com vocês dividir e crescer na graça e no conhecimento. Dividir esse estudo, dividir esse tempo para juntos crescermos
no reino de Deus. Deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.